Piatã versus Ruzizienses. As duas têm uma ótima produção, entendeu? Tanto a Piatã como a Braquiária Ruziziense, elas têm aí uma boa produção. Tem espaço para as duas. Não pode todo mundo ir para a Ruziziense nem todo mundo ir para a Piatã. Tem circunstâncias que a Braquiária Ruziziense ela é mais indicada para o consórcio. E tem circunstâncias que a Piatã é mais indicada. Porque a Ruziziense, ela tem um desenvolvimento inicial muito rápido, muito agressivo. E com isso, se o produtor não se cuidar, compete com o milho e reduz o cuidado do milho. Enquanto que a Piatã tem um desenvolvimento inicial mais lento. E esse desenvolvimento inicial mais lento, você diminui a competição com o milho. Então você tem menos risco da braquiária roubar a produtividade do milho através de competição. Tá? Mas em termos de produção de matéria seca, as duas são excelentes produtoras de matéria seca, as duas contribuem muito bem para o sistema. Controle de erva daninha. Nós podemos olhar aqui aonde tem o consórcio, milho, safrinha, pastagem, onde tem a braquiária bem fechada, bem distribuído, as ervas daninhas de folha larga somem. Então a braquiária exerce um efeito competitivo, né, até de alelopatia, inibindo a germinação e estabelecimento de erva daninha de folhas largas. Isso é importantíssimo. Então em regiões onde tem bastante erva daninha de folha larga, como trapoeraba, corda de viola, guanchuma, erva quente, muitas ervas daninhas que precisaria usar 2,4-D, que é o herbicida para controlar erva daninha de folha larga, mas que é bastante tóxico para o meio ambiente. Que pode ir deriva para feijão, deriva para erva, para árvores nativas, né? Então, onde se utiliza o consórcio milho safrinha com pastagem, bem feito, bem estabelecido, uma braquiária bem estabelecida, ela controla as ervas daninhas de folha larga. Então, na hora da dessecação depois, você vai se preocupar praticamente com o glifosato, né? Que é o herbicida que controla bem as folhas estreitas. Se você não usar a braquiária, você vai ter um custo da mesma forma para dessecar, para eliminar essas plantas para ser cobertura do solo. Se você não usar o consórcio, provavelmente você vai reduzir em 1 ou 2 litros por hectare o uso do glifosato. Mas em contrapartida, você vai aumentar o custo porque você vai ter que usar um outro herbicida junto de folha larga. Então geralmente quase não muda muito o custo da dessecação se você estiver no consórcio ou estiver sem o consórcio. O que vai mudar é a dose do glifosato. Mas você, quando não tem o consórcio, vai ter que praticamente usar junto com outro herbicida do glifosato, um de folha larga, para ajudar a controlar as ervas daninhas de folha larga, né? Que é onde tem algumas ervas que o glifosato não vai tão bem, né? Quando dessecar? Aqui, como foi colhido milho safrinha, foi colhido agora há 2 dias atrás, no início de setembro, e a fundação não vai colocar gado nessa área. Se nós tivéssemos gado, nós estaríamos fazendo aqui hoje o pastoreio, tá? Como nós não vamos colocar gado, nós vamos estar dessecando essa pastagem aqui em torno de 5 a 10 dias agora, até lá para o dia 10, 15 de setembro, nós vamos dessecar, vamos matar essa braquiária com glifosato, tá? Vamos estar matando isso aqui para lá pelo dia 20 de outubro nós fazermos a semeadura da soja. Então a dessecação da braquiária antes do plantio da soja vai depender da altura, de quanto de matéria seca eu tenho. Se eu tenho gado, se o pecuarista, o produtor, o agropecuarista tiver gado, ele vai deixar esse gado pastejando até 15 dias antes do plantio da soja. Aí tira o gado, espera uma semana para a braquiária rebrotar, botar folha nova, aí desseca e faz a semeadura da soja 10, 15 dias depois da dessecação. O produtor que não tem gado, ele tem que cuidar para não ter excesso de palha. Então, se tiver aí em torno aí de 8 a 10 toneladas de matéria seca por hectare, uma braquiária aí com uma altura de 70, 80 centímetros, tá? Ele tem que dessecar isso 30, 40 dias antes da semeadura da soja. Porque o excesso de palha, ele atrapalha um pouco a operação da semeadura da soja e atrapalha a emergência da soja, o estabelecimento da soja. Se tiver muita palha, a soja sai estiolada, sai com falta de luz, tá? Então, quanto maior a altura
da pastagem, maior o desenvolvimento que ela tiver, maior é o período entre a dessecação e o plantio da soja. Quantidade do dessecante por hectare. Geralmente nós trabalhamos aqui na faixa de 3,5 até 6 litros por hectare. Tá? Vai variar principalmente a questão da espécie forageira que se utiliza e também das condições ambientais nessa época de agosto e setembro. Anos que chove bem, que tiver quente, a braquiária ela fica mais sensível, mais fácil para dessecar, ela está metabolizando. Anos que tiver agosto, setembro muito seco, a braquiária ela fica estressada e aí ela é mais difícil para dessecar. Dessecação na hora certa. Aqui já se colheu o milho há 8 dias, já foi dessecado há 8 dias. Então você vê que a braquiária já está mudando de cor, já está saindo de uma tonalidade verde escura para um verde claro, chegando para amarelo. Então em 20 dias a 30 dias depois da dessecação, essas plantas vão estar todas elas já verde, amarelo para um tom marrom, ou seja, toda ela já planta morta, se transformando numa palhada de cobertura para o plantio direto. Então aqui, como a braquiária estava bastante alta, né, a gente fez uma dessecação aí 30 a 35 dias antes da semeadura da soja. Incremento na produção. Na média aí de 4 anos de trabalho de pesquisa da Fundação MS, nós tivemos um incremento na produtividade da soja em perto de 4 sacas a mais por hectare na soja, aonde tinha consórcio milho safrinha com pastagem em comparação ao milho safrinha sem o consórcio. Tá? Então é fundamental, eu acho que é uma tecnologia que vem a incrementar, a ajustar bem o sistema de produção do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste. Nós temos problemas aí de veranicos, né? E com esse incremento de palha e melhoria da estrutura do solo, nós temos esse aumento de produtividade na cultura que vem depois. Procure a Fundação MS. Hoje a Fundação MS está com as portas abertas, essa é a função da Fundação. Não adianta desenvolver um trabalho de pesquisa e essa pesquisa ficar engavetada. A pesquisa tem que chegar até o produtor. Tá? Então ela tem que chegar via publicação, via palestras, via a imprensa, a contribuição que vocês estão dando hoje. Sementes Boi Gordo, o canal do Boi está dando hoje, é fundamental no sentido que essas informações cheguem até o produtor. Então o produtor que tiver dúvida, que queira usar a tecnologia de maneira correta, tiver dúvida, ligue até a Fundação, faça uma visita para a Fundação MS, que eles vão estar passando todas essas orientações. É fundamental que o produtor faça, mas que faça com critérios, que use a tecnologia bem feita para ter os benefícios e não ter perda de produtividade de milho safrinha.